Essa é uma conversa sobre a humanização do parto. Aquela que não foi contada para vocês. É uma denúncia Do que aconteceu com os nossos filhos. Eu sou a Larissa, mãe da Lorena e do Luca. Eu sou a Nicole, mãe do Theo e do Thomas. E juntas, nós estamos iniciando o projeto Unindo Histórias. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Unindo Histórias. Nossa convidada de hoje é Doula, educadora perinatal formada pelo Gama, desde janeiro de 2014. Mãe de 2 filhos, que depois da sua experiência do parto do seu primeiro filho, passou a atuar no preparo de gestantes e famílias para melhorar a experiência do nascimento, da doulagem de parto e suporte em todo o ciclo gravídico puerperal. Desde 2020, é gestora e coordenadora do Master Doulas do Brasil, onde forma, prepara e mentora doulas e cria soluções para os desafios do dia a dia dos profissionais da assistência obstétrica. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. A gente está muito feliz de ter você aqui. Nós recebemos muitas mensagens sobre o papel da doula na nossa experiência, mas também no parto como um todo. E acho muito importante a gente esclarecer algumas situações, algumas coisas que as pessoas não entendem muito bem como acontece. Obrigada pelo convite, fico muito feliz, porque mais do que ser doula, acho que toda doula é uma profissional que está ligada diretamente ao combate da violência obstétrica, através do apoio, do suporte, da informação. Então, além de não só dar vozes às mulheres, mas dar apoio aos projetos como o de vocês, pra gente é sempre muito importante. Então, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Que bom, para nós também. Obrigada. Mari, conta para nós um pouco o que é ser doula. Qual é o papel da doula no parto, nesse universo da obstetrícia? Tá. Muita gente confunde ainda o papel da doula com a parteira, com a enfermeira, mas são, de fato, formações e atuações bastante diferentes, tá? A doula, ela é uma agente de informação durante a gestação, então a gente está ligado diretamente ao preparo da gestante, da família, dos filhos, para aquela vivência de parto e o resgate disso como um processo fisiológico, natural, que precisa sim de cuidado, mas que esse cuidado fica à parte das equipes de assistência. Então, do médico obstetra, da enfermeira obstetra, dos pediatras. Mas a doula faz essa ponte de informação durante o processo de gestação, para que, inclusive, as famílias aproveitem melhor as consultas de pré-natal com a sua equipe, se preparem para essa vivência de parto dentro da sua realidade. O trabalho da doula sempre precisa ser muito individualizado, né? Eu não tenho como generalizar uma assistência, até porque cada família tem suas características, não só de desejo, de expectativa, mas de realidade socioeconômica e de acesso. Durante o parto, o papel da doula é relembrar a gestante de todo esse planejamento que foi construído durante a gestação e alinhando essas expectativas durante o parto. A gente sabe que o parto ele é uma imprevisibilidade e que ele pode mudar de rumos, né, durante o seu acontecimento. Então a doula tá ali para reforçar esses desejos e ajudar na tomada de decisão quando as coisas não saem como a gente espera, né? A gente não tá falando aqui só sobre via de nascimento. A doula não fala só sobre parto normal, mas sobre esta experiência, que de toda forma ela precisa ser boa. E tem um papel muito importante no trabalho de parto, que acho que é o nosso principal papel, de ser aquela pessoa que está ali dedicada exclusivamente ao bem-estar da parturiente. Então, as nossas técnicas de conforto e alívio da dor, né, suporte com massagem, uso da bola, chuveiro, banheira, se for possível. Técnicas complementares, algumas doulas são acupunturistas também, aromaterapeutas. Então, é essa integração entre os desejos, as expectativas, o conforto dessa pessoa durante a experiência, então técnicas de alívio da dor e tudo que envolve esse processo, e depois do parto ajudar ela a elaborar o que aconteceu. Porque a verdade é que a minoria dos partos sai exatamente como a gente planejou, né? Então a gente acaba também dando esse suporte depois, com as expectativas e a realidade do que foi aquele parto, ajudar a elaborar esse processo, e um suporte também com a amamentação, porque a maioria das doulas trabalham com amamentação também. Então isso que a gente chama então de suporte no ciclo gravídico puerperal. Então durante toda a gestação, o parto e também o pós-parto a gente dá esse suporte.
Lembrando que dentro desse contexto de assistência, nenhum profissional substitui ninguém. Então, a doula não substitui a enfermeira obstetra, que é a parceira do médico obstetra. Então, cada um ali dentro, compondo essa equipe, é o que a gente chama de equipe multidisciplinar, que a doula hoje está incluída dentro desse cenário. Legal. Mari, é importante a gente reforçar que a doula não faz o parto, né? A gente recebeu algumas mensagens nesse sentido, né? Sim. Ah, mas também a doula fez o parto, né? E a gente tem muito claro os papéis e sabe que a doula não é responsável técnica por aquele parto, né? A gente nunca disse isso, que ela é a responsável técnica. Mas algumas pessoas acham que sim, né? Que quando a gente contrata uma doula, é a doula que vai fazer o parto. E, na verdade, não é nem o médico que vai fazer o parto, né? Exatamente. A gente precisa resgatar um pouco esse protagonismo, não no sentido de um protagonismo de deixar tomadas de decisões importantes na mão da gestante. Não é sobre isso. Uhum. Sempre que uma tomada de decisão importante precisa ser tomada, o voto de Minerva é da equipe técnica, do médico obstetra, da enfermeira obstetra. A doula tá ali como um suporte, né? Então isso é bem importante, cada um vai ter o seu papel. E aí quem faz o parto? A pessoa que está parindo. Eu tenho mais de 400 assistências ao parto, mas eu tenho 2 partos. Eu fiz 2 partos, do Guilherme e do Leonardo. Uhum. Então, esse resgate do protagonismo de uma forma cuidadosa e inteligente devolve para a mulher esse protagonismo. Então, quem faz o parto é a parturiente, é quem está vivendo aquele processo. A gente tem na retaguarda a equipe de assistência. Então, a assistência ao conforto e alívio da dor, que é o papel, né, não farmacológico, que é o papel da doula, e a assistência técnica, que é a responsabilidade da enfermeira obstetra, da obstetriz, do médico obstetra, do pediatra, do anestesista, que dentro de suas competências ali, então é uma parceria, né? Ninguém substitui ninguém. Da mesma forma que a enfermeira obstetra nunca vai substituir o anestesista, que a obstetriz vai substituir o pediatra e que ninguém vai, né? O médico obstetra não vai substituir a fotógrafa no cenário do parto. É uma equipe, né? É de fato Sim. uma equipe. Uhum. Então, essas trocas precisam acontecer, né? Um alinhamento, mas a doula, ela é da mulher, né, uma escolha desta família, e a equipe de assistência geralmente tem uma equipe um pouco mais ali já formada por conta dessas trocas que precisam acontecer. No momento de urgência, essa equipe tem que estar alinhada, né? Às vezes é num olhar ali do obstetra com a enfermeira, da obstetra com o pediatra, as coisas fluem. Mas a doula não pratica dentro desse cenário nenhum tipo de assistência técnica, né? Doula não monitora o bebê, doula não faz toque para progredir parto, doula não afere pressão. Então, ela não faz nenhum desses procedimentos, porque o foco dela é o que a gente chama de suporte contínuo, que é as técnicas de conforto da vida da dor, o suporte emocional, que é diferente também de suporte psicológico, que só psicólogas conseguem fornecer. Então, cada profissional tem o seu lugar. Então, na verdade, quem fala, mas você também teve uma doula e fez o parto, tá simplesmente mostrando um desconhecimento que hoje, em 2024, não deveria nem mais ser aceitável, porque a doula tá no Brasil há quase 25 anos como profissional. Estamos, inclusive, né, elencadas pelo Ministério da Saúde, né, saiu nota técnica sobre a nossa profissão esse ano, maravilhosa, de dizer que a doula fez o parto, né? Tanto em partos domiciliares planejados, a doula não vai substituir a equipe técnica, né? Vão ter ali os profissionais da assistência técnica para esse parto planejado e a doula dentro das suas competências. Então, é só realmente uma desinformação das pessoas. A doula tem o seu papel e esses outros profissionais têm o seu papel também. A doula, muitas vezes, vai fazer uma ponte de comunicação, né? Entre a equipe e a família, porque de um lado temos sim, querendo ou não, pessoas leigas, que são a família, e a equipe técnica. E a doula, ela não é uma pessoa leiga. Ela se forma, ela estuda, ela vai para congressos, vai para simpósios, faz aperfeiçoamentos para conseguir ser esta ponte, mas ela não pratica, né? Ela pode ajudar na tomada de decisão, tirar dúvidas, ajudar, porque muitas vezes é uma questão de saber fazer uma pergunta adequada para a equipe, né? Então a doula consegue fazer essa ponte. Então mas ela pode intervir, caso a família esteja passando por uma violência obstétrica. Ela pode chegar e avisar a família. Ela pode, de alguma forma, falar para a família, ó, como é que eu trabalho desse cenário, tá, Nick? Estou num cenário de parto, estou vendo que o médico vai praticar uma violência obstétrica. Eu não posso intervir com o médico. Eu nunca vou intervir, porque não sou uma profissional responsável pelas intervenções do parto. Mas eu posso, nesse momento, acionar a gestante ou acompanhante e falar,
Qual é a decisão de vocês? O que vocês colocaram no plano de parto de vocês com relação a isso? Porque num cenário onde não é uma urgência obstétrica, né, a família tem total poder de decisão. Estou falando o quê? Eu quero ou não quero fazer analgesia. Quero ou não quero fazer um uso de uma ocitocina agora. Eu quero esperar mais um pouco. Estou exausta, aceito daqui 1 hora, aceito daqui 2 horas, porque eu não tenho um cenário de urgência. Então, a doula não vai tomar decisões, mas pode ajudar a família nessa tomada de decisão. Agora, uma situação de urgência e emergência. Precisamos ir para uma cesariana de urgência. A doula não tem como intervir neste momento, não tem como intervir neste cenário, tá? Por quê? Porque eu não tenho responsabilidade técnica. Eu até posso ter conhecimento, mas não faz parte das minhas competências e das minhas responsabilidades. Mari, e o trabalho da doula acaba quando o neném nasce? Porque comigo aconteceu uma situação que, assim, depois de tudo que aconteceu, que foi um desfecho bem trágico, né? Eu tive que escutar que a doula foi me visitar além do contrato. Né? Mas, assim, ao meu ver, é até uma atitude humana você ir visitar alguém depois de tudo que aconteceu, né? Mas teve essa situação de, o meu trabalho vai até o bebê nascer. E eu acho que não é bem assim, né? Quando a doula, eu acho que o que diferencia muitas vezes a doula dos outros profissionais, a gente não perde a nossa humanidade, né? Então, assim, a gente tenta, obviamente, não levar para casa tantas coisas, até pelas nossas questões psicoemocionais, mas a gente não consegue se desvincular das famílias. A gente vira amiga, muitas vezes, das famílias. Por isso que é tão importante que eu falei aqui antes. A doula, ela é da família. Ela nunca pode ser da equipe técnica. Porque numa situação de negligência, de violência obstétrica, a doula precisa conseguir se posicionar adequadamente, tá? Tanto no sentido de, não acho que vocês estão tendo uma visão correta sobre isso, vamos dar um tempo para vocês processarem emocionalmente o que aconteceu, porque sim, isso acontece, tá? Muitas vezes depois do parto leva um tempo para a gestante entender de fato o que aconteceu, e muitas vezes não foram violências, foram processos que poderiam ser melhores, a comunicação poderia ter sido mais efetiva, sim, mas não necessariamente foi uma violência obstétrica, né? Os profissionais também sempre estão em processos de melhoria. Mas existem situações que sim, né? Assim como eu já presenciei muita violência obstétrica e dentro das minhas capacitações, o cuidado na comunicação, direcionei a família nesse sentido. Numa situação onde a gente tem um desfecho negativo, e vamos entender que desfecho negativo, gente, não é só a perda desse bebê. O desfecho negativo é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. O luto na perinatalidade, ele não é só sobre as perdas. Ele é também sobre os desfechos, né, não esperados. Uma mulher que queria muito um parto normal, isso virou uma cesariana. Então, eventualmente, para algumas famílias, a gente vai passar um pouco esse lado do profissional, né? E a gente vai se apegar e vai manter um suporte um pouco mais prolongado. Claro que a gente tem que ter cuidado, porque a gente ainda é uma profissional. Mas em algumas situações a gente vai passar. Então, da mesma forma que a doula vai ter aqueles partos extremamente prolongados, que a gente fica 30 horas fora de casa, a gente vai ter aqueles que duram 15 minutos, que a gente chega na maternidade e o bebê tá nascendo. Então, são os ônus e os bônus da profissão. Então, da mesma forma, isso vai acontecer no puerpério. A gente precisa continuar dando suporte. Claro que vai chegar uma hora, Lari, que esse suporte ele já não faz mais tanto sentido, porque muitas vezes a família vai precisar ser encaminhada para outros profissionais, psicólogo, terapeuta, grupos de luto perinatal, que a gente tem muitos maravilhosos no Brasil, mas a gente não pode se afastar dessa família, até porque a doula, menos as minhas alunas na formação, elas têm aula com psicóloga, a gente pega indícios, sinais de depressão pós-parto, né? Esse baby blues que deixou de ser aquela coisa fisiológica e passa para uma depressão pós-parto, sinais de que isso pode estar se agravando, para reforçar com essa família a importância, às vezes, de buscar outros profissionais, né? E muitas vezes a doula não tem muito o que fazer, de fato, né, numa situação com o bebê na UTI. Eu sou mãe de UTI também, né, então assim, muitas vezes a doula não, mas só de receber uma ligação, de perguntar como é que as coisas estão, né, e se mostrar disposta a sentar e conversar sobre o que aconteceu pode ser muito importante. Muitas vezes vai ser no pós-parto imediato, né, e muitas vezes a conversa não vai fluir como a gente imagina, porque tá tudo muito latente ainda. Como pode ser que essa conversa aconteça daqui 4 meses, 6 meses, daqui 1 ano. Eu tive gestantes que vieram conversar sobre o parto comigo quando já estavam grávidas de novo.
Porque já fazia 2 anos e meio, ela ainda não tinha engolido aquela cesárea. Uhum. Aí a gente sentou, a gente conversou, falou sobre anatomia, sobre fisiologia, expliquei o que aconteceu. Aí 2 anos depois, ela falou, nossa, hoje eu me dou bem com a minha cesárea, sei que ela foi necessária. Depois ela teve 2 partos, assim, lisos, a jato. Ela precisou processar aquilo depois de um tempo. Então, a doula, ela, querendo ou não, apesar do contrato, a gente fala, né, durar ali 30 dias pós-parto, para algumas famílias a gente vai acabar prolongando esse contato. Porque a gente não perde a nossa humanidade durante esse processo. E é uma relação de confiança, né? Acho que muito mais do que com o médico, para a mulher é uma relação muito de confiança com a doula, né? Até pela construção do nosso sistema obstétrico, né? A gente tem muito mais proximidade com a nossa doula. Uhum. Não porque a gente se encontre mais. Não, muitas vezes você vai ver, de fato, o obstetra mais vezes durante a gestação. Mas é aquela consulta de 30, 40 minutos, muito programadinha, que já tem outras pessoas esperando. Sim. E a doula funciona num outro caminho. Eu gosto muito de atender as famílias em casa, porque eu acho que esse vínculo fica mais gostoso. Eu conheço os filhos, então a gente vai, faz educação perinatal, a gente é mais disponível para as famílias. Tanto que muitas vezes o primeiro contato em alguma situação ali, rompeu bolsa, perdeu tampão, vai ser com a doula. Não porque a doula sabe, não, mas é porque ela é mais acessível, ela ajuda essa família a se acalmar, reorganizar os pensamentos para entrar em contato com a equipe para fazer tomada de decisão. Então é essa ponte entre a família e a equipe. E o vínculo, ele é mais forte porque é uma relação menos técnica, né? E a doula vai ajudar a elaborar plano de parto, fazer elaboração, trabalhar os medos. Então, muitas vezes a gente chega em certos aprofundamentos na conversa com a família que a equipe de assistência não sabe, né? Então, eu já acompanhei, por exemplo, mulheres que passaram por situações de abuso e eu sei que eu era a única pessoa da equipe que sabia. Né? Então, durante o parto, algumas coisas que aconteceram para mim faziam sentido, a equipe não sabia o porquê. Porque ela não se sentiu confortável em se abrir. Sem contar as que vão pro plantão, né? Sim. Então, que estão indo pro hospital e, de fato, não conhecem aquela equipe que vai atender. Sim. A doula, inclusive, ajuda nessa tomada de decisão para onde ir. Né? A gente acaba conhecendo muito bem esse cenário local da nossa cidade, as equipes estão aqui em Curitiba, por exemplo, que a gente tá aqui. A gente conhece os plantões. A gente sabe o plantão das principais maternidades, então muitas famílias ficam naquela situação assim, na hora que iniciar um trabalho de parto, que a gente for para o hospital, aí a gente decide para onde vai. Porque a gente conhece muitas equipes do plantão, a gente tem parceria com algumas equipes, sabe que a assistência é boa, bacana, o pediatra, isso pode fazer toda a diferença. E uma coisa que eu queria saber, assim, na sua educação perinatal, você fala de luto, de perda, você acha que isso é importante para as outras doulas também? Porque na minha, eu não lembro, na verdade, se eu tive, se foi falado isso para mim sobre luto, sobre a perda, não lembro disso, mas também não sei se fosse falado eu ia querer saber, porque quando a gente tá ali com o bebê, a gente não quer saber, grávida, a gente não quer ter notícia ruim. Né? Tipo, não vou ficar pensando que pode acontecer o pior, mas hoje eu vejo que isso talvez seja importante a gente falar disso também, que nem sempre o final vai ser feliz, que foi, né, o nosso caso, não foi um final feliz. Sim. Mas isso é falado? Como que funciona daí? No Brasil, vamos entender que o Brasil é um país que, não sei se pelo fato de a gente ser um país, querendo ou não, bastante religioso, muitas vertentes religiosas, mas muito religioso, muito apegado à vida. O luto é um grande tabu, né? E é muito do que você falou, Nick. Será que eu ali gostaria de saber? Entendo que depois que você passou por esta vivência, isso passa a fazer mais sentido para você. Mas hoje você é outra mulher. Né? Volta na Nicole de antes. Né? Será que a maioria das mulheres não querem? Não só pelo fato de... não, mas nossa, falar sobre isso... É pelo fato de que o brasileiro tem muito isso. Mas isso não vai acontecer comigo. Sim, né? Sim. Então, a doula acaba muitas vezes abordando o assunto de que maneira? Pode ser que o bebê... A gente vai fazer o plano de parto, tá? Vamos falar sobre a parte do parto e vamos falar do plano de parto sobre recepção do recém-nascido. A gente vai falar sobre Golden Hour, vai falar sobre pele a pele. Mas a gente precisa falar, mais ou menos 10% dos bebês vão precisar de um suporte ao nascer, 1% dos bebês vão precisar de um suporte do pediatra no berço aquecido, né? Infelizmente, a gente não tem equipes todas maravilhosas, como a Midi que veio aqui, que atende o bebê conectado no cordão ali no colo materno, muitas vezes. Isso não é uma realidade, infelizmente, apesar de ser recomendação. Então, acaba ficando um assunto desconfortável,
E que muitas famílias acabam se fechando para a própria doula. Falar, não, mas isso não vai acontecer comigo, né? Por que você tá falando sobre isso? Então, é um assunto tabu. Né, é um assunto delicado. Eu acho que a gente abordar que alguns bebês podem precisar de assistência é importante, mas a gente, de fato, falar sobre perda durante o trabalho de parto ou essa perda do final da gestação é bastante delicado até pela nossa cultura. Né? Sim. É um assunto importante. Doulas, todos os profissionais de saúde precisam estudar. A gente tem literatura hoje, né, maravilhosa falando sobre luto perinatal, mas ainda é um tabu bastante grande. Quando a família já passou por esse processo ou alguém da família já passou e traz esse assunto para a doula, isso é essencial que seja conversado, né? Por exemplo, se vocês duas, né? A Lari, eu não sei se pretende ter mais filhos ainda. Mas você teve uma gestação depois. Sim. Com certeza esse era um assunto que, se você tivesse tido doula, tivesse planejado um parto de novo, teria que ter sido abordado. Sim. Né? Porque isso pode vir, inclusive, como um gatilho. E veio várias vezes. Eu Certeza. senti muito medo de acontecer tudo de volta, de perder o Thomas, igual tinha acontecido com o Theo. Tive muito medo. Até tive o apoio durante a gestação do Thomas. Não contratei doula, porque eu nem poderia ter um parto normal, porque foi um tempo, menos de um ano, né, de uma cesárea. Então eu fiz outra cesárea do Thomas. Mas tive, que foi você que passou até meu contato pra ela, não lembro agora. E ela me passou, me deu um certo suporte durante a gestação, mas mais na parte espiritual, Sim. na parte de ansiedade, não tanto suporte, né, perinatal, assim, Sim. porque não era isso que eu precisava no momento. Mas senti muito medo. Eu acho que seria bem importante, né, realmente falar Sim. numa segunda, numa terceira gestação. É porque o que fica para nós, mães, né, falo por mim, mas talvez seja um senso comum, é que assim, o pior que vai acontecer é você ir para uma cesárea. Sabe? No final das contas era isso, assim. Eu fui pro parto normal, o pior que vai acontecer é você ir pra uma cesárea. E não é a realidade. Não é a realidade, exatamente. Daí quando acontece é muito pior, É muito né? impactante. É muito. Eu, na minha experiência do parto, da gestação do Léo, eu saí de um parto domiciliar, tudo bem que foi um parto normal, mas eu saí de um parto domiciliar para uma UTI neonatal. Né? Não por conta do parto, foi uma prematuridade, uma restrição de crescimento importante que ele teve, nada ligado ao nascimento em si, mas pela prematuridade, mas são extremos, Sim. né? E eu, doula, há muitos anos, equipe escolhida a dedo, sofri também violência obstétrica da pediatra, que atendeu o parto, que eu contratei. Então, você vê que não é somente ter informação, muitas vezes. Sim. Né? Alguns acontecimentos levaram a gente a contratar uma pediatra que a gente não conhecia, que era indicada. Hoje me arrependo. Então, fica a dica para quem está assistindo, né? Conhecer todos os profissionais que vão estar nessa assistência ao parto. A gente acabou contratando por uma indicação. Nosso pediatra tinha falecido durante a gestação do Léo. Nossa. E eu fiquei bem desnorteada, assim, porque ele era pediatra do Guilherme há muitos anos. E nos indicaram ela, a gente simplesmente contratou e foi uma experiência horrível. Eu na UTI, tendo que lidar com aquela mulher ainda. Então, não é só informação, mas eu super entendo, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, quando o Guilherme nasceu, eu era uma mãe muito tranquila. Muito. Nossa, o Guilherme nasceu, tudo lindo, maravilhoso, foi pra casa. Quando o Leonardo veio pra casa, tudo era... Qualquer coisa já tava... Tanto que eu falo pra Renata, que foi nossa pediatra depois, maravilhosa, eu falava, eu tô dando muito trabalho pra você, né? Porque a gente fica com isso, Sim. né? E mesmo sendo tão experiente, isso me impactou. Mas falar sobre isso é um grande tabu ainda. Sim. Então, eu acho muito, muito mais importante do que a gente falar somente na educação perinatal, a gente fazer o que vocês estão fazendo, né? Trazendo isso de forma ampla. O Brasil é um grande tabu, né? Mulheres que têm perdas no início da gestação, mas nem tinha ouvido o coração ainda. E isso não pode acontecer. Para aquela pessoa, por mais que não fosse uma gestação planejada ou desejada, aquele positivo é um sonho, né? Então, todas as perdas precisam ser valorizadas. E não só a perda física, mas a perda da experiência. Então, falar sobre isso é muito importante. E a gente pode individualizar isso também na nossa educação perinatal. Então, não adianta, eu não tenho como tratar na minha educação perinatal de doula todas as famílias do mesmo jeito. Né? Eu vou ter as gestantes com diabetes, as hipertensas, as com trombofilia, que tem aumentado cada vez mais os diagnósticos, as que vão ter parto domiciliar, as que vão ter parto hospitalar com equipe, as que vão para o SUS. Eu preciso individualizar. Sim, com as que já certeza. passaram por violências obstétricas,
né? As que já passaram por perdas. Então a gente vai também individualizando, mas falar é importante, né? Não deixar com que esse assunto, tipo, ai, mas vamos ficar falando sobre isso? Não, precisa ser falado. Sim. Porque a gente tem uma alta taxa de abortos no Brasil, a gente tem Sim. uma alta taxa de intercorrências. E essas famílias vão sendo silenciadas. Isso não pode acontecer. Elas precisam Cada ser mulher ouvidas. é única, né? Cada mulher traz a sua história, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e falar, a minha assistência assim vai servir para todo mundo, porque não serve. Não serve nem só a da doula, mas como da equipe também. Uhum. Né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, a analgesia. A gente vai ter aquelas mulheres... vou pegar o meu exemplo. Quando eu tava grávida do Guilherme, a gente tem um pavor de agulha. Eu falava, olha, o que ia acontecer? Eu não vou fazer analgesia, porque eu tinha pavor daquilo. Então, assim, se eu realmente chegasse num ponto que eu falasse, eu quero analgesia, é porque eu precisava mesmo. Né? E outras falam assim, não... Vou chegar no hospital, se começar a não ficar bom, eu já quero fazer analgesia. Uhum. Claro que a gente vai sentar, vai explicar os riscos, os benefícios, Sim. né? O que pode acontecer quando você faz analgesia, porque ela é, de fato, uma caixinha de surpresas, muitas vezes. Né? Então, a analgesia funciona assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquele outro, você tem certeza? Não, eu tenho. Então, se eu pedir, eu quero e tá tudo bem. E tem aquelas que não conseguem imaginar fazer uma analgesia. Não só porque quer um parto natural. Eu tenho pavor de agulha, então é uma coisa que me levou nesse caminho. No fim, me ajudou a me preparar para lidar com a dor do parto também, se eu não queria utilizar esse recurso. Mas, se no meio do caminho a pessoa muda de ideia, né? Eu sempre falo, não é, você tá desistindo. Não tem desistência. Você tá só traçando uma rota nova. Uhum. Porque no fim o que importa é como você olha lá pra trás e pensa, cara, minha experiência de parto foi boa. Não foi como eu planejei, Sim. mas eu me senti cuidada, me senti respeitada, me senti protagonista dentro das possibilidades de um protagonismo. Exato. Né? Porque às vezes o protagonismo não é só a tomada de decisão, mas é a comunicação. Sim. Uhum. Né? Numa situação de emergência, você não vai deixar a gestante tomar decisão. Exato. Olha essa cardiotoca, o que você acha? Não, Sim. mas a comunicação. E é onde muitas vezes está a maior parte das falhas, né? Da família compreender de fato o que está acontecendo, porque ninguém vai recusar uma cesariana necessária, gente. Isso não existe. Não existe. Não existe. Com certeza. Isso não existe. Acima de tudo, o filho estar bem, né? Exato. Então, se ela entender aquela indicação, vai inclusive ajudar ela a elaborar essa experiência depois. Sim. Que para algumas vai ser como um luto. Exato. Né? Porque eu falo muito para as minhas alunas e para as gestantes que eu acompanho. Quando a gente tem um filho, nasce uma mãe dentro da gente. Mas não morre aquela mulher que estava ali. A gente só se complementa. Então, muitas mulheres vão ficar muito felizes pela analgesia, pela cesariana, como mãe, porque elas estão bem, os seus bebês estão bem. Mas ela pode, paralelo a isso, caminhar com uma frustração, porque enquanto mulher, ela fez planos. Ela queria um parto normal, ela queria um parto natural, ela queria um parto domiciliar, ou ela, né, foi para uma cesariana, ou que pediu uma analgesia. E muitas vezes isso no boom daquele puerpério, às vezes com um desfecho não tão positivo, precisa de apoio, precisa de suporte. E aí a gente volta pra doula, né? Sim. Que muitas vezes vai fazer esse meio de campo e ajudar ela a entender o que ela sente. Nossa, o que eu tenho de alunas, assim, que a gente tá falando nas aulas é sobre parto, sobre puerpério, e que choram, porque ninguém olhou pra elas desse jeito, né? De entender que, assim, a mulher não vai ser oprimida porque ela virou mãe, né? Então, às vezes, essa ambiguidade de sentimentos vai acontecer também. Eu tô frustrada, porque eu, como mulher, queria muito um parto normal, um parto natural, um parto domiciliar, e fiz uma analgesia ou fiz uma cesárea. Sim. Mas a mulher tá muito feliz, porque ela tá bem, porque o seu bebê tá bem, e isso é tão importante quanto o resto. Com certeza. Então, ajudar essa elaboração também, e isso não deixa de ser um formato de luto. Sim. Né? E muitas vezes já tá tendo que lidar com desfecho negativo, mas todo esse misto de sentimento, recuperação do pós-parto, recuperação da cesárea. E a doula tem que estar ali prestando esse suporte, inclusive para encaminhar para outros profissionais se ela vê que está chegando num ponto onde ela chegou no limite profissional. Né? E isso é maturidade profissional também. Como qualquer profissão, a doula vai se formar
E ela vai passar por um processo de maturidade profissional. Não tem, né? Não é ego, mas não tem como comparar a minha experiência de uma doula que está se formando agora. Sim. Com certeza. Por isso que hoje eu mentoro elas para tentar levar doulas cada vez mais de excelência para o mercado, Sim. para dar suporte. Não só, porque parto fácil, parto que deu tudo lindo, é muito simples a gente atender. Exatamente. Claro que a gente só queria atender esse tipo de atendimento. Sim. Mas é justamente quando as mulheres mais precisam que a doula tem que estar ali. Mas eu acho que muita gente, inclusive as doulas, os obstetras, as enfermeiras, elas não estão preparadas para um desfecho ruim igual ao nosso. A gente teve essa experiência, não só com as nossas doulas, talvez, mas com toda a nossa equipe, né? Sim. Elas não estavam preparadas para um bebê na UTI, com risco, né? Correndo risco de vida, e com uma mãe que não estava com seu filho, estava num puerpério, mas sem o bebê. Então as pessoas não enxergam isso, né? Como, aquela mulher também tá passando por isso, mas no meu caso, sem o filho dela. Então Sim. acho que falta muita preparação, e não só das doulas. De todo o sistema, realmente, né? Eu tenho 2 cursos, né? Tenho tanto a formação como o curso para doulas já formadas. Nos 2 cursos eu tenho módulos de luto, com a Gil, que é minha parceira. Eu fui doula dela, ela passou já por 3 processos de luto diferentes. E ela é nossa professora de luto. E é o módulo do curso que menos tem adesão. Porque é um tabu. Sim. Né? Muitos falam, mas eu não consigo. Se você quer ser doula, vai ser difícil para você também. Sim. Mas se você se propôs a estar ali, você tem que aprender a lidar com isso. Tem literatura, hoje tem livros para profissionais falando de luto, maravilhosos. E quando eu tenho aula ao vivo de luto, eu falo, tem que vir. Traz a caixinha, traz o lencinho, tá tudo certo. Sim. É emocionante, mas você precisa saber. Sim. Né? E a doula também, dentro desse contexto, ter uma rede de apoio. Com certeza. Pra vir, pra falar, gente, deu branco, o que eu faço? Sim, porque é um ser humano, né? Porque é um Como ser humano. qualquer E a gente um. tenta não perder essa humanidade. Sim. Né? Senão a gente vai cair no mesmo limbo que não todos, obviamente, mas muitos profissionais de assistência. Eu não crio nenhum vínculo. Né? Então, assim, teve ali... Gente, eu já acompanhei perdas. Eu choro igual todo mundo. Uhum. Porque pra mim também dói, né? E muitas vezes a família que tá passando pelo luto também se sente acolhida com esse próprio choro. Com Sim. certeza. Né? O profissional, ele tem que sentir também. Teve um que eu acompanhei, foi uma interrupção, era um bebê não viável, né? E a família optou, por vários motivos deles, por interromper. Eu tinha sofrido um acidente, eu fui pro hospital no dia... Eu operei na madrugada... Nossa. Tive alta de manhã, à noite tava no hospital acompanhando ela. Falei pro meu médico, me dá analgésico, mas eu preciso ir. Eu falei, eu não tenho como chamar uma backup nessa situação, ela Sim. precisa de mim ali. Eu que criei todo o vínculo com ela, e eu fui lá do mesmo jeito. Não podia, mas fui, precisava ir, porque eu criei um vínculo com essa família, né? Sim. E eu precisava manter essa assistência, e mantive a longo prazo. Depois eles gestaram de novo, eles escolheram uma outra equipe, escolheram uma outra doula, até mesmo porque... A gente muitas vezes precisa se desgarrar um pouco dessa história, né? Sim. Então, assim, foi um parto lindo, super incrível, um menino maravilhoso. Porque ela conseguiu reescrever essa história nos formatos dela e da família dela. Sim. Né? Então, a doula, ela precisa estudar para saber o que fazer. Quer dizer que ela vai ficar ali e vai para casa como nada tivesse acontecido? Não! Sim. E aí, ela também precisa dessa rede de apoio, como todos os profissionais precisam. Né? Então, é muito importante que a gente não perca esta humanidade. Né, e consiga dar o suporte. Nem que chega em casa, eu choro também. Sim. Claro. Mas eu preciso ser forte, eu preciso ser firme. Depois eu também vou pra minha terapia, né, pra elaborar Sim. o que aconteceu. Ou mesmo quando a gente presencia a violência obstétrica, Sim. né, desfecho negativo, cesariana desnecessária. A gente vê muita cesariana desnecessária que a gente fica de mãos atadas, porque eu não posso intervir. Uhum. Né, na conduta médica e todas as outras violências que a gente já viu. Então, eu, por exemplo, o parto mais violento que eu já acompanhei nem foi só fisicamente, mas foi psicologicamente, né? Violências emocionais com aquela mulher, e eu tinha indicado a equipe. Olha Então, só. Uhum. foi uma situação muito difícil para mim lidar. Eu lido com esse parto até hoje, Uhum. Sim. né? Então, é muito difícil muitas vezes pra gente, mas eu preciso ter também a minha rede de apoio, como Claro. todos os profissionais, porque Sim. vocês não podem ficar sem apoio, Sim. né? Não ficar. E conhecer grupos de luto, estudar sobre luto, como fazer caixinha de lembranças, de memórias, ajudar na tomada de decisão.
indicar grupos de luto, ou ter um grupo de luto também, né? Eu tenho uma aluna que é de Jaraguá do Sul, e ela se identificou muito com o luto, então ela tá montando um grupo de luto na perinatalidade lá em Santa Catarina, porque ela falou que não tem. Por quê? Porque não se fala sobre isso. E é tão Sim. importante, E né? é muito importante. Nessa hora é fundamental. É essencial, vai É fazer toda a essencial. diferença. Vai. E aí a doula pode se juntar e fazer parceria com outros profissionais, né? Com psicólogos. Sim. Vai ter depois, né, a questão da amamentação. Então, eu não posso simplesmente abandonar essa mulher, É, né? Ela vai passar por um puerpério e ela vai passar por um luto ao mesmo tempo. exatamente. Se o puerpério já é difícil com o bebê, sem bebê vai ser mais difícil são ainda. várias violências, né, Mari, que vão acontecendo, né? É a questão de você ter o leite, não ter o bebê ali, a questão de você ser colocada num corredor e ficar escutando criança, né, bebê chorar e você não ter teu filho do lado. São comentários que você vai escutando, né? Então tudo isso vai revitimizando a mãe, Sim. né? E isso é muito difícil num momento de puerpério. Sim, e até a gente tava conversando hoje num dos meus grupos sobre isso, e aí muita gente fica, ai, né? Daí ela tá lá chorando, colocando pra fora o que ela tá sentindo, e as pessoas em volta, às vezes, sufocando, em vez de só dar apoio e deixar isso fluir também, Sim. né? Então a doula muitas vezes pode até conversar com a família, com o companheiro, com a companheira, né, a tentar acolher esses outros filhos. Ela pode fazer esse meio de campo com a família. Como que a família pode ajudar nessa situação de luto? Porque não é pra encher a casa dessa pessoa, Sim. né? Todo mundo ir pra casa e achar que estar ali, às vezes não é o estar ali, né? Mas é tirar do caminho dessa pessoa as coisas pra sobreviver. Então, a comida, a roupa, a limpeza da casa, mas dar espaço para essa pessoa também viver o seu luto. Isso é muito importante. E a gente vai ter o lado dos profissionais, né? Sim. Em Curitiba, hoje, a gente tem uma lei, né, que garante, ao menos deveria garantir, que as pessoas, as famílias no processo de luto não fiquem no mesmo local, no mesmo andar, né? Ou que dê para ouvir bebê chorando. A gente, Isso, infelizmente, não, nós a lei, não se eu não me tivemos engano, ela é isso. do ano passado. Eu não sei de fato como é que tá a implantação. Eu acho que saiu mais algum estado também, acabou saindo uma lei parecida. Mas é o ponto da gente. Eu acho um absurdo tem que ter uma lei Sim. pra tratar de uma coisa que deveria ser o básico. Sim. E né? até a equipe deveria se preocupar com isso, né? Aconteceu, ninguém gostaria de ter que aconteceu, mas vamos ver o que a gente pode fazer para amenizar a dor dessa Sim, mulher. porque nem toda perda vai vir da violência obstétrica, né? As intercorrências na gestação, as intercorrências no parto, no pós-parto, acontecem, né? A gente, infelizmente, a gente não conseguiu zerar a mortalidade materna e mortalidade neonatal. Né? A gente não tem, nenhum país do mundo conseguiu fazer isso. A gente tem como melhorar este cenário, não só através da equipe de assistência técnica, mas através do papel da doula também. Né? A doula ativa na comunidade, ela reduz mortalidade materna e neonatal por conta da informação. As mulheres que têm doula vão mais às consultas de pré-natal. As consultas de pré-natal tendem a ser mais proveitosas, porque elas vão mais preparadas para essas consultas, conseguem tirar mais dúvidas assertivas. Gente, vocês tiveram cenários privilegiados. Muita gente tem consulta de pré-natal de 15 minutos. Claro. 10 minutos, né? Então, a doula, ela vem nessa retaguarda da informação e do suporte. Isso reduz mortalidade materna, mortalidade neonatal, mas a gente não conseguiu zerar. Então, os profissionais precisam saber. Né? Lidar com essa situação, acolher essas famílias, não só na comunicação da má notícia, porque acontecem bizarrices na comunicação da má notícia, mas esse pós também, Sim, né? Esse acolhimento. Marcar a consulta de retorno do pós-parto no horário que não tenha ninguém, né? Não para esconder o que aconteceu das outras famílias, mas para acolher essa família que tá ali, né? Não tá no ambiente com gestante, com outros bebês. Eventualmente pode fazer uma visita domiciliar, né? Você consegue fazer essa visita de pós-parto em domicílio? Porque é a minoria das famílias que isso vai acontecer, né? Então, o profissional da saúde, ele precisa olhar com outro viés para essas famílias também. A gente tende a passar um pouquinho do lado profissional, né? Sim. Acho que esse acolhimento, porque daí, quem sabe, as pessoas passem a falar mais, né? E começar a criar redes de apoio para o acolhimento dessas famílias. E voltando lá no trabalho do parto, uma das questões que eu falo muito, assim, que eu já falei muito, é sobre a equipe estar atenta ao limite da mulher.
Sim. né? Que isso eu vejo que não acontece com frequência, né? A mulher é vista como, ela vai conseguir, uma hora ela vai parir. Então, né, ela não tá, então assim, ela não tá no limite dela, ela só tá achando que ela tá no limite dela. Sim. E às vezes a gente tá no limite, né? E a gente precisa que alguém te fale, olha, agora Sim. chega, né? Você não vai mais conseguir, né? Tá tudo bem você não conseguir, né? Eu tive que escutar depois o que aconteceu, acho que um ou 2 dias depois. Pois é, mas chegou uma hora que você desistiu do teu parto. E como você estava falando, eu também tenho um histórico que realmente, assim, o meu emocional talvez me atrapalhou, porque eu tinha acabado de sair de um tratamento médico bem sério, né? Eu corri risco de vida, então, assim, eu fui com uma carga emocional maior do que outras mulheres. Né? Eu Sim. tinha todo um preparo, eu tinha toda uma vontade que aquilo desse certo, mas chega na hora é muito diferente, né? De você Sim. estar naquele momento, naquela situação. Então, eu acho super importante a equipe também perceber esse limite da mulher, né? Não, ela não tá mais dando conta. A partir daqui, não vai dar mais para insistir, né? Pode ser que não tenha uma indicação de cesárea clara, mas a indicação é o cansaço, o desgaste emocional e físico daquela mulher. Sim, a individualização, ela caminha nesse sentido também, da gente conhecer aquela história, e olha como isso traz muito uma importância, Lari, da gente não confundir o papel da doula, no cenário do parto, com da equipe de assistência técnica. Sim. Né? Por que ninguém substitui ninguém? Mas a enfermeira não pode ir lá fazer uma massagem? Pode. Todo mundo no cenário do parto, ele é responsável pelo bem-estar daquela paciente. A questão é que a doula tem o foco 100% nisso. Eu não tô preocupada com o batimento do bebê, com o toque, com progressão do parto. Não, eu tô focada no bem-estar dessa pessoa. Mas a equipe técnica que tá ali monitorando o bebê, progredindo o parto, preenchendo o partograma, documentação, relatório, né, o prontuário médico, ela precisa, junto com as informações técnicas, olhar para este vínculo com essa gestante, principalmente no cenário onde a equipe ela é uma equipe que foi contratada para estar ali e conhece essa gestante. Dentro de um cenário, gente, de SUS, né, ou do plantão do hospital privado, de uma casa de parto, onde aquelas pessoas não conhecem aquela gestante, quem é essa ponte? É a doula. Né, o acompanhante. Esses dois, doula e acompanhante é a melhor parceria que existe quando tá bem alinhado. Então, são esses dois que deveriam falar pra equipe assim, ela tem um histórico. Então, gente, isso traz gatilho. Né? Uma pessoa que passou muito tempo, às vezes, dentro de um ambiente hospitalar, que passou por situações muito difíceis, não só físicas, mas emocionais também, podem ter esse gatilho, porque querendo ou não, por mais que seja só uma maternidade, por exemplo, não tem um hospital geral junto, é um ambiente hospitalar. Sim. Né? É equipamento, é coisa que apita, entra e sai de sala. Então, podem trazer esses gatilhos. Essa individualização, ela é muito importante, né? E lembrar que assim, mas ela fez plano de parto, ela queria muito, só que o escrever é diferente do viver. Exato. Sim. Né? Por mais que a gente se prepare para a dor do parto, que a gente se prepare para a contração, a gente não sabe exatamente como vai ser ali na hora. Por isso que esse suporte intraparto ele é tão importante. Sim. Né? E realmente saber o limite. Ou fazer uma palavra de socorro, sabe? Banana. Se eu falar banana no meio do parto, é porque eu realmente tô no meu limite e não tá legal. Claro, né, que o nosso papel é de fato tentar ajudar com que essa mulher, porque para algumas vai ser aquele desafio bom, né? Nossa, eu achei que não aguentava, eu me superei. Tem a transição ali do finalzinho do trabalho de parto, né? 9 para 10 centímetros, tem uma descarga de adrenalina no final do trabalho de parto, que vai ajudar não só essa mulher no pós-parto imediato, mas vai ajudar esse bebê também. Né, ele vai aumentar uma reserva de oxigênio, vai aumentar a circulação sanguínea do cérebro para ele conseguir fazer essa transição, enfim, frequência cardíaca respiratória. Então é aquela mulher daquelas pequenas surtadas ali no final do trabalho de parto. Mas é aquele parto que já tá no fim, já tá quase chegando no expulsivo, que vem progredindo, né? A parada de progressão, ela é um alerta. Né? Uma dor muito aguda fora da contração, ou uma dor muito aguda não tão compatível com aquela fase do trabalho de parto que ela tá vivendo. Então, uma mulher com 4 centímetros pedindo analgesia, urrando de dor na contração. Não, alguma coisa não tá adequada. Né? Então, aí é o papel da equipe. Tá, o que pode ser? Né? Pode ser um bebê mal posicionado? O que a gente pode fazer para dar esse suporte? Pode ser presença de mecônio? O que a gente pode fazer para tentar entender o que está acontecendo? E aí é o papel da equipe.
Exatamente. A equipe olhar para o cenário e pensar nas possibilidades. Bom, pode ser um bebê mal posicionado. O que a gente pode fazer? Uhum. Pode ser uma ruptura uterina? Uhum. O que a gente pode fazer para ter certeza? Vamos apertar o monitoramento desse bebê. Pode ser uma pessoa que está passando por uma distócia emocional. Distócia é tudo aquilo que prejudica o trabalho de parto. Tem as distócias físicas, Uhum. né? O bebê não basta ele estar de cabeça para baixo, ele tem o posicionamento da cabeça dele adequado. Então pode ser uma distócia física, como pode ser uma distócia emocional. Uhum. Então, conhecer a história dessa gestante é importante, dessa parturiente, justamente para a gente dar um suporte adequado. Principalmente se a gente tem uma equipe toda que está acompanhando essa pessoa há bastante tempo. Então, não dá para a gente ignorar os fatos e levar só em consideração a dilatação, que é uma coisa muito comum no Brasil, Uhum. né? Um foco muito grande na dilatação, sendo que é totalmente... como é que eu vou pensar uma palavra mais adequada? É uma avaliação que passa muito pela percepção do profissional. Então, às vezes, eu tenho a mesma gestante. Uhum. O médico faz um toque, na sequência a enfermeira obstetra faz um toque. Eles podem falar coisas diferentes, Uhum. né? Porque são avaliações diferentes. Então, reduzir um trabalho de parto todo à dilatação é uma coisa muito anos 80. Já foi, faz muito tempo. Né? É um todo, né? Envolve muitas questões todo. o parto, né? Sim. Tanto emocionais, quanto físicas, quanto históricas, né? Do histórico dessa pessoa. Então, não dá para considerar só ele como sendo um evento fisiológico que uma hora vai nascer. Não, e acho que é uma frase que eu até falei com você antes um pouquinho, Lari, né? Eu gosto muito dessa frase, porque ele coloca o parto num lugar aonde o que ele é de verdade, mas que ele não pode ser negligenciado, né? Então, o parto, ele não é um evento médico que de vez em quando acontece natural. Ele é um evento da natureza que de vez em quando precisa, sim, de suporte médico. Sim. E é nessa hora que a gente precisa. Exato. Né? Então, assim, a equipe tá ali para isso. A equipe é tipo o seguro do carro. Uhum. Né? A gente tá ali, a gente tá pagando, mas a gente não quer usar. Mas se eu precisar usar, vai fazer toda a diferença nesse momento, nesse processo. Né? Então, quem está como profissional dentro da assistência ao parto, todos, da doula ao pediatra, que geralmente é o último que chega, né? Da doula ao pediatra, todo mundo tem as suas responsabilidades naquele cenário. Uhum. Né? Claro que a doula não tem responsabilidades técnicas, mas o papel dela ali, ele é essencial, ele é muito importante. Mesmo que seja chegar para a equipe e falar assim, ó, cara, acho que não tá bom mesmo. Eu acho que agora a gente precisa sentar e conversar com ela e conversar com o companheiro, porque a gente tá chegando no limite. Principalmente se você tá trabalhando com uma equipe que você conhece, que você tem liberdade, né? Dentro de um plantão pode ser um pouco mais delicado, né? Isso é diferente ser SUS ou ser convênio particular. Mas se é uma equipe que você conhece, que você tem o mínimo ali de alinhamento, não tem nenhum problema a doula falar assim, ó, acho que a gente precisa conversar com eles porque eu acho que tá um pouco fora do esperado e passando do limite. Exatamente. Né? O nosso foco enquanto doulas é que as famílias tenham boas experiências de nascimento. Claro que nós somos sim ativistas do resgate do parto como um evento natural, um evento fisiológico, mas a gente entende muito bem que algumas intervenções vão salvar vidas, que cesarianas vão salvar vidas. Sim. E essa experiência tem que ser boa. Sim. Né? Para algumas mulheres, a dor do processo de trabalho de parto vai ser aquela coisa que ela vai olhar depois e falar, nossa, olha o que eu fiz. Cara, eu me superei. Nunca imaginei que eu fosse conseguir. Né? Hoje eu me sinto mais poderosa, porque é uma experiência pessoal. É eu comigo mesma. E eu consegui me superar. Para outras, vai passar pro lado do virar sofrimento. E isso não pode acontecer. O Leandro sempre comenta que a minha doula colocou umas plaquinhas, assim, né, na sala de parto, e tinha uma que dizia, não é dor, não é sofrimento, é dor, né? E aí eu lembro, ele falou assim, logo que tudo aconteceu, ele falou assim, pois é, eu acho que passou pro sofrimento. Teu trabalho de parto passou pro sofrimento e ninguém fez nada. E isso não pode acontecer. Então, e às vezes é no detalhe. Por isso que a educação perinatal é tão importante no papel da doula. Porque a gente vai conversar sobre analgesia. Né? Qual que é a tua expectativa? Você já passou por um processo de dor mais intensa? Como é que você lidou com isso? Isso às vezes pode trazer formas de você lidar com a dor no trabalho de parto. Né? Então, assim, é muito importante a educação perinatal, o preparo, mas entender que o plano de parto, ele não é um roteiro.
né? Eles são desejos e expectativas. Sim. Limites também, né? Principalmente dizer, ó, eu quero ser comunicada, eu quero decidir sobre isso. Mas a tomada de decisão dentro do limite de segurança é da dela. Inclusive, tomar uma analgesia, né? Eu pouquíssimas vezes tive mulheres que optaram por meio no processo fazer uma cesariana. A maioria, depois faz analgesia, conversa com elas, né? Já deu aquela baixada na frequência. A maioria topou continuar, né? Porque daí consegue descansar. Até porque exaustão é uma coisa que atrapalha bastante o parto, né? E a analgesia vai vir como esse recurso, né? Pra ajudar nessa exaustão. Porque às vezes não é só a exaustão física. É exaustão emocional. Claro. Né? E muitas vezes falha também. Falha em compreender o processo de parto. Tá começando a ter contração, ter pródromo, acha que dar 3 voltas na quadra vai resolver alguma coisa. Não, você vai ficar mais cansada ainda. Quando chegar na fase ativa do trabalho de parto, você tá exausta. Né? Então a doula trabalha isso também. Ó, tá, eu tô com pródromo, tá assim. Então vamos descansar, vamos tomar um banho, vamos tentar dormir um pouquinho. Sair, mas eu quero sair um pouco. Tá, então vai, almoça, come uma coisa gostosa, do café da manhã fora, volta pra casa, descansa, pra prevenir. Mas vai acontecer, né? Então a analgesia, ela é um recurso muito bacana pra quem precisa. A ocitocina, pra quem precisa, é um recurso muito legal, né? Tem mulheres que vão precisar da ocitocina e tá tudo bem, desde que seja bem utilizada, consentida dentro daquele cenário. Indicada, com evidência. Exato, né? Não por protocolo, não porque, precisa nascer, queremos acelerar, porque a gente quer ir embora, porque hoje à noite tem festa. Não, isso não pode acontecer. Claro. Né? Mas entender que essas mulheres precisam ser ouvidas durante o processo. Sim. Nem tudo é transição, nem tudo é, ela tá desistindo. Não existe desistência, não existe mudança de planos. Sim. E é tão difícil, né, depois que aconteceu alguma coisa assim ruim, você ainda escutar que a culpa é tua, porque você desistiu, você desanimou, você, né? Então o foco é a mulher. Analgesia muito cedo. Pediu analgesia. Tomou muita analgesia. Tomou muita analgesia. Então eu quero a evidência de que muita analgesia traz problema. Exatamente. Eu fiquei sabendo de muitas mulheres depois do meu caso, inclusive, porque isso foi colocado claramente que aconteceu, porque eu pedi muita analgesia. E eu sempre falo, né? Se eu não tivesse pedido, eu acho que eu não tava aqui, porque eu tava com 2 dores ao mesmo tempo, né? Então, acho que a analgesia foi, assim, o que me manteve, né? E muitas mulheres me falaram, assim, que elas sofreram demais o trabalho de parto, porque elas não queriam pedir analgesia, porque elas lembravam da minha história e achavam que ia acontecer alguma coisa de errado. Por conta da analgesia. Por conta da analgesia. Trazer um anestesista aqui poderia ser bem legal. Também, né? Pra falar sobre isso, porque as evidências com relação à analgesia no parto, elas são muito boas, né? No sentido de que sim, né? A RAC e o peridural são seguras, né? E que elas melhoram o processo para quem tá passando por um processo de exaustão ou de um parto muito prolongado, né? E com relação a esse limite do tempo do parto, acho que você comentou um pouquinho, né, Lari? Né? É muito importante que as equipes se atualizem, não só as doulas, né, mas todos, com relação à anatomia, à fisiologia do processo de trabalho de parto, sinais de que as coisas não estão bem, como ajudar a melhorar. A gente muitas vezes está ligado ao mau posicionamento do bebê, por exemplo. Que são coisas que uma equipe atualizada consegue muito ajudar a resolver. Então, o tempo do trabalho de parto em si não é um problema, mas entender que ele pode estar nos dando um alerta de que alguma coisa não vai bem. Então, não é só deixar rolar. Né? Então, hoje a gente tem protocolos para não necessariamente intervenção, mas como sinais de alerta. Eles precisam ser respeitados. Né? Me parece que algumas equipes, elas viram, infelizmente, o parto humanizado como um mercado, né? É o que tá na moda agora, então vamos surfar nessa onda, né? E assim, vamos deixar rolar porque uma hora nasce. Então a gente tá ali só para fazer um agrado, né? Para criar um ambiente legal para aquela gestante. E a competência técnica tem que estar acima de tudo. A gente não tem humanização se eu não tenho evidência científica. Né? Eu posso ter luzinha no teto, aromaterapia, doula, todo mundo na equipe. Eu posso ter o protagonismo daquela mulher, posso ter equipe multidisciplinar, mas se eu não tenho uma equipe que atua baseada em evidências, eu não tenho humanização. E sim, né, ao longo dos anos, eu apesar de ser doula há 10 anos, eu tô no movimento há mais de 16 anos, porque a gente consegue trabalhar no movimento sem ser de fato uma profissional, que de fato é o que vocês estão fazendo aqui também. A gente vê muito isso, assim.
ao longo dos últimos anos. Então, a humanização, na verdade, ela não é uma coisa ligada ao parto, ele é um movimento do sistema de saúde como um todo, né? De trazer todos os profissionais para atuação, a evidência científica e devolver para o paciente o protagonismo. Né? Porque isso foi retirado não só na obstetrícia, e em todos os outros cenários de saúde. Então, a humanização ela é um movimento do sistema de saúde. No Brasil e fora do Brasil, ela ficou muito famosa na obstetrícia, porque de fato virou um movimento do resgate, principalmente por conta dos nossos índices alarmantes de cesariana e de mortalidade materna. Mas sempre que alguma coisa cresce, sempre alguma coisa começa a aparecer mais, ela vai ser deturpada em algum momento. E foi o que aconteceu com a humanização, né? Então, não é a única, mas muitas equipes começaram a trabalhar com o nome humanização como um nicho de mercado, né? Inclusive vendendo cesarianas desnecessárias. Ai, mas a gente abaixa o campo para você ver o bebê, entrega o bebê para fazer pele a pele. Gente, isso não é humanização, né? Se eu tô fazendo uma cesariana desnecessária, sem uma evidência científica, muitas vezes sem que essa paciente tenha passado por um processo informacional, né? Você tá fazendo o mínimo, que é fazer uma cesariana com respeito. Exato. Né? Mas isso acabou virando, sim, um nicho de mercado. Sim. Então, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de escolher equipe, né? Conversar com outras famílias. Eu sempre falo, conversa com a secretária. A secretária conta muita coisa pra gente. Com o pessoal do hospital, né? O pessoal do hospital. A gente sabe muitas coisas. Mas, assim, realmente entender que, sim, infelizmente, começou a virar um nicho de mercado. A gente tá aqui se esforçando, né, pra de fato resgatar esse protagonismo. É o nome que veio pra ficar. Então mudar o nome vai ser muito difícil, como o nome da doula, né? A origem do nome doula não é uma origem bonita, né? Mas veio e ficou, né? Então a gente vai fazer o quê? Agora o nome já tá aí, a gente mas o que dizer? Tenta ressignificar o nome, né? Sim. Mas sim, né? Acabou virando, infelizmente, para muitas pessoas um nicho de mercado. E aí não só falando de parto, né? Mas, diz eu vi, funerária humanizada. Gente. Oi. Entendeu? Meu Tipo, Deus. Sabe, era uma placona enorme. O que dizer de uma equipe que tem um curso, aumente sua chance de parto em 30 dias. Ou, por exemplo, vender parto sem dor. Gente, muito não cuidado. Existe. O parto ele é um processo tão multifatorial, né? Físico, psíquico, emocional, que você não tem como vender isso para ninguém. Né? Ele é um processo muito amplo. Não é só contração e bebê nascendo. Né? Vai passar por aspectos físicos, psíquicos, emocionais, de suporte, de tudo. Não tem como a gente vender uma coisa dessa. Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente consome também. Então, é muito importante que as pessoas que estão gestando também criem dentro delas um senso crítico do conteúdo que elas estão consumindo na rede social. E realmente foi com o boom das redes sociais que começou a surgir as pessoas que, querendo ou não, se aproveitam. Sim. Às vezes até começam com um bom intuito deste processo, mas começam a ver, poxa, né, mas tá fazendo sucesso, tá fazendo marketing, se perdem. Vão se perdendo ao longo do processo. Vão ficando muito seguros, muitas vezes, e vão deixando de dar, de fato, atenção àquilo que é importante. Precisa continuar estudando, precisa continuar atualizado, frequentar congresso, frequentar simpósio, né? Vai ter Ciaparto agora, que é o nosso maior congresso de humanização do mundo, né? Com profissionais escolhidos a dedos para palestrar para todos os profissionais, né? Não só para a gente se aproximar, de fato, daquelas pessoas que compartilham os mesmos ideais da gente, do resgate do parto e do protagonismo dele, mas baseado em evidência científica, seguro, com cesariana para quem precisa, parto natural para quem rola, parto domiciliar para quem quer, com menos tabu e suporte às famílias que passam por desfechos negativos, porque eles acontecem na humanização também, né? Eles vão acontecer. Boa parte deles, porque de fato a gente não tinha para onde caminhar, ou seja, por desatualização das equipes, negligência, que isso ainda acontece bastante. É isso, né? Muito obrigada, né, Imagina, Mari, foi um prazer. Por explicar, né, muita gente mandou até algumas perguntas que a gente colocou, as nossas seguidoras mandaram, a gente fez algumas perguntas, não deu para fazer todas, né, mas obrigada, né, por esclarecer várias coisas pra gente. É muito importante, né, acho que até
para nós, como Uhum. mães que passaram por uma situação difícil, é muito importante ouvir os profissionais, né? Porque, infelizmente, a gente ficou sem explicação do que aconteceu. E isso também é muito difícil, né? Então, a gente está muito feliz e, assim, empenhadas nesse projeto, porque eu acho que é muito importante essa causa, né? Para todo mundo, né? Como sociedade, como um todo, né? Sim, porque não existe outro caminho a não ser a informação. Né? Ou seja, para entender o que aconteceu, isso é muito importante para a elaboração do que aconteceu, mas também para as famílias que estão chegando. Sim. Né? A gente só vai conseguir melhorar o nosso cenário obstétrico através da boa informação, da preparação das famílias, dos profissionais se atualizando. Então não é só na conta da família que tá. Ai, mas você tem que estudar, você tem que se preparar. Os profissionais precisam se atualizar também. Sim. Né? Entender que a formação da faculdade não vai ser só o suficiente, que o curso não vai ser só o suficiente. Você tem que fazer todo um alinhamento. Isso vale para todos os profissionais, para as doulas, para a enfermagem, para os médicos, se manter estudando, se manter atualizado nas boas práticas. E no Brasil a gente tem excelentes fontes de boas práticas. Então, a gente chega num ponto que começa a ficar inadmissível um profissional não saber o que é uma doula e qual é o papel dela dentro desse cenário. Com certeza. Obrigada, Mari. Imagina, obrigada, foi um prazer. Para nós também. E você que assistiu até aqui, muito obrigada por toda a audiência. Compartilhe para o maior número de pessoas que você possa, assim as nossas vozes serão ouvidas. Nós estamos fazendo no nosso Instagram uma rifa para dar continuidade a esse projeto. Se você quer apoiar essa causa com algum prêmio para nós sortearmos ou comprando a rifa, nos ajudará bastante a continuar levando essa causa para mais pessoas. Muito obrigada.